Hoje você vai conhecer a história de um fazendeiro que entrou numa loja de carros com roupa suja, mochila velha, fala mansa e foi humilhado pelos funcionários, mas saiu de lá deixando todo mundo de cabeça baixa. Essa história mostra o que acontece quando a gente julga alguém pela aparência e esquece que os olhos não conseguem ver o que mora no coração de uma pessoa. Então fica até o final, porque a lição que esse homem deu sem levantar a voz vai te fazer enxergar as pessoas de um jeito diferente. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no canal e comente de onde está vendo esse vídeo. A porta de vidro deslizou devagar, fazendo um som quase imperceptível, mas que mudou o ambiente inteiro. Os vendedores da Estrela Motors, em Pirenópolis, congelaram por um segundo ao ver aquele homem de botas grossas, camisa surrada e mochila velha nas costas. Ninguém falou nada, mas os olhares diziam tudo. O que esse sujeito está fazendo aqui? Ele parecia deslocado, como um peixe fora d'água, e ainda assim havia algo nele, uma firmeza silenciosa que chamava atenção. Seu nome era Osvaldo, e ele chegou com um bom dia que carregava décadas de estrada. Osvaldo caminhava devagar, como quem pisa onde já conhece. Havia poeira nas calças, mas não nos olhos. Ali dentro, ele via tudo com atenção. Os detalhes dos carros, os olhares atravessados dos vendedores, o ar artificial demais daquele ambiente. Mas não se apressou. Com o mesmo gesto que um velho amigo faria, tirou o chapéu de palha e disse, sereno, vim ver umas caminhonetes. A frase era simples, mas nela cabia uma história emocionante que ninguém ali imaginava. A maioria dos clientes que entravam naquela loja vinham com roupas engomadas, perfume caro e olhar arrogante. Osvaldo veio com cheiro de campo e um jeito tranquilo, como quem carrega o mundo nas costas, mas não se gaba por isso. Era um contraste desconcertante. Como se um personagem de novela das 6 tivesse entrado de repente numa reunião de executivos. Era impossível ignorá-lo, mesmo que alguns tentassem fingir indiferença. E sabe aquele tipo de ambiente onde tudo parece calculado? Ali, até o sorriso dos vendedores era ensaiado. Um deles ajeitava a gravata toda vez que um cliente novo entrava. Outro mantinha a postura reta, como se estivesse prestes a ser fotografado. Mas quando Osvaldo cruzou a porta, ninguém sabia exatamente como reagir. Não sabiam se ofereciam água ou se esperavam ele sair. Afinal, sapato de barro não combinava com piso encerado. Mas Osvaldo não ligava. Estava acostumado com o julgamento. Gente como ele, que trabalha com a terra e acorda antes do sol, não se surpreende com cara feia. Já tinha olhado torto para ele em banco, em reunião de sindicato, até na fila do posto. Mas naquela loja seria diferente. Não porque ele queria provar algo, mas porque havia chegado a hora de cumprir uma promessa. E essa promessa envolvia 7 caminhonetes. Sim, 7. As palavras dele foram ditas com calma, mas ecoaram como uma explosão discreta. Se forem boas, levo tudo hoje. Isso mesmo, tudo. Aquilo que parecia impossível começou a se desenhar ali, entre um tapete limpo demais e um homem de mãos calejadas. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão por um instante. Osvaldo não estava ali para brincar. E isso, aos poucos, começava a assustar os que se achavam espertos demais. Tinha algo quase cinematográfico naquele momento. Parecia uma daquelas cenas de filme em que o herói entra sem alarde, mas com um propósito tão forte que ninguém consegue impedir. E enquanto alguns ainda se perguntavam, quem é esse? Outros já sentiam que estavam diante de algo raro. Uma história incrível começava a se formar, com suspense, emoção e uma pitada de mistério que só a vida real é capaz de oferecer. E tudo começou ali, com um bom dia e sapatos cobertos de terra. E o mais curioso é que, por mais que aquele homem parecesse fora do lugar, havia uma estranha sensação de que ele é que estava certo e o resto deslocado. Como se a presença dele fosse um espelho, mostrando quantas pessoas se perdem julgando pela aparência. E, sem saber, Osvaldo começava a ensinar algo ali, sem levantar a voz. Mas isso era só o começo. Bruno não era apenas o mais antigo vendedor da loja, era também o mais difícil de lidar. Tinha aquele olhar de quem mede as pessoas pelo relógio que usam ou pelo carro em que chegam. Assim que Osvaldo falou em 7 caminhonetes, o riso veio quase automático. 7,
À vista, debochou sem querer esconder o desdém. Era como se tivesse escutado uma piada boa demais para deixar passar. Ao redor, dois colegas se olharam no anônimo. Um engasgou de tanto segurar o riso, outro soltou: "Vai montar uma frota do exército rural?" E foi aí que o ambiente deixou de ser apenas desconfiado. Virou cínico. O tipo de reação que muita gente conhece bem. Sabe quando você entra num lugar e percebe que todos já te colocaram numa caixinha antes mesmo de ouvir a sua história? Foi exatamente isso. Mas Oswaldo não se abalou. Como quem já tinha ouvido esse tipo de comentário 1000 vezes, apenas abriu sua velha pasta e começou a tirar folhas amareladas pelo tempo, com anotações feitas à mão. Enquanto isso, os outros seguiam zombando baixo, achando que estavam lidando com mais um curioso do interior. O problema é que estavam tão ocupados rindo que esqueceram de escutar. E, como a vida gosta de surpreender, bastaram 3 frases do velho fazendeiro para silenciar qualquer gargalhada. Se tiver preta, melhor. Quero 7 iguais. Se gostar, pago hoje. Foi como se o ar mudasse de temperatura. Mas ainda assim, Bruno insistia na arrogância. Deu uma risadinha sarcástica, virou para o computador e murmurou: "Vamos ver se é verdade." No fundo, Bruno já tinha decidido. Aquilo era a perda de tempo. Achava que estava lidando com alguém querendo atenção ou, no máximo, um desconto qualquer. E quantas vezes isso acontece na vida, né? A gente se acha esperto demais, julga antes de escutar, mede o outro pelo que vê na superfície. É aquele tipo de erro que não dá para corrigir depois, porque o arrependimento chega sempre tarde. Oswaldo, porém, não se justificava. Não levantava a voz, não tentava provar nada, apenas observava como quem já viu muitos como Bruno antes. E ali, naquela sala cheia de risos contidos, começou a nascer uma história emocionante. Uma história com cheiro de poeira e gosto de superação. Era incrível ver como a calma dele contrastava com a inquietação dos outros. Os botões tortos da camisa, a barba por fazer, os calos nas mãos, tudo nele dizia desprezível para quem só enxerga status. Mas para quem sabe olhar além da aparência, Oswaldo era um homem com algo a dizer. E não seria com gritos, e sim com atitudes. Porque quando alguém carrega verdade no peito, não precisa provar nada para ninguém. Basta deixar o tempo agir. E foi o que ele fez. Enquanto Bruno e os colegas riam, Oswaldo ouvia. Mas não ouvia qualquer coisa. Ele escutava o tipo de som que só os humildes sabem captar. O som da arrogância cavando seu próprio buraco. E mal sabiam eles que o silêncio daquele homem carregava um dos maiores ensinamentos que aquela loja já presenciaria. Diferente dos colegas, Leandro não riu. Não cruzou os braços, nem cochichou nada ofensivo. Ele apenas observou aquele homem estranho, de fala serena e olhos atentos, como quem pressentia que havia algo mais ali. Tinha algo em Oswaldo que lembrava o avô dele. Calmo, firme e com aquele jeito de quem fala pouco, mas diz muito. Então, ele decidiu fazer o que ninguém mais fez, se aproximar com respeito. "Se Oswaldo, aceita um café?" perguntou num tom gentil, sincero. O fazendeiro olhou para ele com olhos claros e respondeu sem pestanejar: "Aceito café de quem fala com respeito." Aquilo pegou Leandro de surpresa. Foi uma fala simples, mas carregada de significado. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu não vim aqui para ser bajulado, só quero ser tratado como gente." E esse desejo, tão básico, ainda parecia luxo para muita gente. Enquanto os outros continuavam rindo no canto, Leandro conduziu Oswaldo até uma mesa, pegou 2 cafés, sentou-se à frente dele e ficou em silêncio por alguns segundos. Era o tipo de silêncio que não constrange, pelo contrário, cria conexão. Às vezes a gente não precisa dizer nada, só precisa estar ali, presente. E Leandro estava, com o coração aberto, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Oswaldo então começou a falar, baixinho, sem pressa. Falava sobre torque, tração, motor diesel,
Nada de firulas, nada de GPS moderno ou som de última geração. Queria força, resistência, simplicidade. Tem que aguentar barro, moço. Não quero nada enfeitado. Quero bruto mesmo. Era como se ele estivesse descrevendo o próprio caráter. Forte, direto e resistente. Uma descrição que fazia mais sentido do que qualquer currículo. Leandro ouvia tudo com atenção, fazia perguntas, anotava detalhes, percebia que estava diante de uma história incrível, mesmo que ainda não entendesse o enredo completo. Era como ler um livro e sentir que algo grande está prestes a acontecer, só que na vida real. E a cada frase dita por Osvaldo, mais certeza ele tinha de que aquele não era um cliente comum. Era o começo de uma história emocionante, cheia de surpresas. Enquanto isso, os outros continuavam na zombaria silenciosa. Comentavam baixinho, mandavam memes no celular, mas Leandro já não ouvia nada além da voz do fazendeiro. Era como se aquele momento tivesse criado uma bolha em torno deles. Uma bolha de respeito, empatia e escuta verdadeira. E quem já foi ignorado alguma vez na vida sabe, ser ouvido de verdade é algo raro e precioso. «Para que o senhor quer tudo isso?» perguntou Leandro em certo momento, mas Osvaldo apenas sorriu, sem responder. «Depois eu te conto», disse com um olhar carregado de mistério. Foi ali que Leandro percebeu que havia mais naquela visita do que uma compra. Era como se uma história estivesse sendo escrita ali, parágrafo por parágrafo, e ele acabasse de virar A primeira página. E o que mais impressionava Leandro não era o dinheiro, nem o pedido incomum. Era o jeito de Osvaldo. A maneira como ele falava, olhando nos olhos. Como segurava o copo de café com as duas mãos, como quem segura a memória de uma vida inteira. E naquele instante, algo mudou dentro do jovem vendedor. Um fio invisível de respeito e admiração começava a se formar. E ele nem imaginava onde isso iria dar. Enquanto Leandro digitava os detalhes do pedido no sistema, Osvaldo seguia explicando, de forma calma e precisa, o que queria em cada caminhonete. Nada de vidro elétrico, nem central multimídia cheia de botão que ninguém usa. O que importa é o motor, suspensão e tração firme. Ele não buscava luxo. Procurava durabilidade, força. Era claro. Aquela compra não tinha nada de ostentação. Era uma missão silenciosa. Bruno, ainda com um sorriso debochado no rosto, não aguentou. Se aproximou da mesa e disparou. O senhor trouxe algum comprovante de renda, extrato bancário? Leandro tentou intervir, mas Osvaldo foi mais rápido. Sem dizer uma palavra, puxou do bolso uma folha dobrada. Era um documento timbrado com carimbo de banco. Quando Leandro leu os números, sentiu o estômago virar. Era dinheiro de verdade. Muito dinheiro. E tudo à vista. O silêncio caiu como um peso sobre a sala. Bruno fingiu que não se importava, mas o jeito com que pigarreou e ajeitou a gravata dizia o contrário. Leandro olhou para Osvaldo, que permanecia sereno. Era como se já soubesse exatamente como as coisas aconteceriam. Não se exaltava, não precisava provar nada. Ele tinha algo mais forte que tudo aquilo. A convicção de quem sabe o que está fazendo. Vou fechar com esse rapaz aqui, disse Osvaldo apontando para Leandro. Foi o único que me tratou como gente.
Números não precisava. Seu poder vinha da tranquilidade. E Leandro, do outro lado da mesa, agora via tudo com outros olhos. Não era só uma história incrível se revelando. Era um privilégio testemunhar uma lição viva de humildade e grandeza, combinadas de um jeito raro. O gerente, ainda sem palavras, apenas assentiu e recuou. Leandro seguiu preenchendo a proposta, agora com mais concentração do que nunca. Cada campo do sistema digital parecia carregar um significado novo. A cor? Preta. A tração? 4x4. O motor? Diesel bruto. O modelo? O mais resistente. Tudo padrão. Osvaldo queria os 7 veículos exatamente iguais, como se fosse montar um esquadrão. E, de certa forma, era isso mesmo. Tudo igual, moço, até os opcionais. Quero que todos tenham o mesmo trato, sem diferença. A fala dele era direta, sem floreios, e aquilo mexia com Leandro. Era diferente de qualquer cliente que ele já tinha atendido. Diferente dos homens de pulseira dourada que pediam carro só para mostrar no Instagram. Aquele homem ali queria algo com propósito, com verdade. E isso era cada vez mais raro. Osvaldo olhava para o sistema com atenção. Fazia perguntas certeiras, técnicas. Falava sobre tempo de resposta da tração, reforço de suspensão e limite de carga. Não havia dúvida, ele entendia do assunto mais do que muitos ali. E enquanto Leandro tentava não se emocionar, os outros vendedores assistiam de longe, já sem coragem de voltar à cena. Eles sabiam, haviam perdido muito mais do que uma venda. E por fim, quando o sistema pediu o campo Observações do pedido, Leandro digitou com um leve tremor: cliente solicita 7 unidades idênticas. Pedido à vista. Cliente opta por não divulgar finalidade. Era um detalhe pequeno, mas naquele momento soava como o prelúdio de uma história emocionante, misteriosa e cheia de surpresas. E ele ainda não fazia ideia do que o aguardava. A papelada estava em ordem, o sinal confirmado e o pedido oficialmente encaminhado. Leandro ainda estava tentando processar tudo, quando arriscou uma pergunta simples, mas curiosa. Seu Osvaldo, desculpe a indiscrição, esses carros são para quem? O fazendeiro, com aquele jeito enigmático, deu um leve sorriso de canto. Para quem nunca me deixou na mão. Só isso. Uma resposta curta, mas carregada de emoção. Aquilo bateu em Leandro como um enigma. Ele pensou em perguntar mais, mas Osvaldo desviou o olhar para o pátio da loja e se levantou. Depois se virou e disse, como quem convida alguém para algo importante: se quiser saber, me encontra sábado de manhã na estrada da Ponte Alta, quilômetro 22. Pode levar chapéu porque vai ter poeira. Leandro hesitou. Aquilo soava como o convite para um filme daqueles que você sabe que vai lembrar para sempre. E ele topou. Durante o resto da tarde, Leandro se pegava pensando na frase "para quem nunca me deixou na mão". Aquilo ressoava em algum lugar profundo. Ele lembrava do pai que tinha sido caminhoneiro, do avô que cuidava da roça. Gente que também ajudava os outros sem esperar nada em troca. Talvez por isso aquela fala de Osvaldo tivesse o efeito de uma flecha silenciosa. Era como ouvir uma história emocionante sendo contada em código. Enquanto os outros vendedores fingiam não ligar, no fundo todos estavam incomodados. Um deles comentou baixinho, "Cara esquisito", ao que o outro respondeu, "Esquisito e milionário". Bruno, por sua vez, tentava manter a pose, mas o silêncio dele falava mais alto do que qualquer argumento. Tinha algo naquela situação que mexia com o orgulho de quem vive julgando os outros só pelo que vem. Naquela noite, Leandro contou a história para a mãe. Falou do cliente estranho, da compra absurda, do convite misterioso. "Vai, filho", disse ela. "Homem assim tem sabedoria. Se ele te chamou, é porque tem algo para te mostrar". Era uma daquelas frases que você ouve e não esquece. E Leandro sabia, no fundo, que aquela experiência ia mudar alguma coisa dentro dele. Não sabia o quê, mas sabia que ia. O sábado chegou com cheiro de terra molhada e céu limpo.
Leandro colocou uma camiseta simples, pegou o carro e seguiu pela estrada da Ponte Alta. À medida que o asfalto sumia e a poeira tomava conta do caminho, ele sentia algo diferente. Uma mistura de ansiedade e curiosidade, como se estivesse prestes a presenciar uma história incrível. O tipo de história que ninguém conta, mas todo mundo sente. A cada curva da estrada, o sinal do celular desaparecia. O silêncio aumentava. E com ele, a expectativa. Quando viu uma porteira de madeira com uma ferradura cravada bem no centro, soube que havia chegado. Parou o carro e desceu. O cenário era simples, mas imponente. E lá estava ele, Osvaldo, de chapéu novo, encostado na lateral da primeira caminhonete. «Pensei que não vinha, rapaz», disse sorrindo, como se já soubesse que ele viria. Leandro respirou fundo. Estava ali, diante do inesperado. Das 7 caminhonetes pretas alinhadas, reluzentes sob o sol. E por mais que parecesse surreal, tudo era real. Era como se aquele dia estivesse pronto para revelar um segredo. Um grande segredo. Prestes a se transformar no capítulo mais emocionante da vida dele. E ele ainda nem sabia o que viria a seguir. Leandro ainda tentava entender o que via. 7 caminhonetes pretas, potentes, idênticas, enfileiradas como se esperassem por uma missão secreta. A poeira do chão misturava-se ao brilho das latarias, criando uma cena de contraste marcante. «Tudo isso é real?» perguntou meio sem acreditar. «É», respondeu Osvaldo com serenidade. «Mas o melhor ainda está por vir». E aí, com um aceno de cabeça, apontou para o banco do passageiro da primeira picape. Leandro entrou no carro como quem entra num capítulo de livro. O banco era simples, mas confortável. Osvaldo girou a chave, o motor ronronou com força e então começou a falar. Mas não falava como vendedor explicando ficha técnica, falava como quem carrega lembranças no peito. «Quando eu tinha 20 e poucos anos, moço, a vida era outra. Terra pouca, fome grande, coragem demais». Leandro ficou quieto. Só ouvia. A estrada de terra se estendia à frente como um fio do passado. Osvaldo ia narrando sua história com detalhes. Trabalhava num assentamento com outros 6 companheiros. Dividiam tudo, inclusive uma picape velha, que quebrava mais do que andava. A gente empurrava rindo, moço, para levar leite para a cidade, levar criança doente até o posto, buscar ração. Era o que tinha. E o que tinha era de todo mundo. Leandro podia visualizar a cena como se estivesse lá. 7 homens simples, rindo da própria sorte, empurrando uma caminhonete barulhenta no barro. Ninguém reclamava. Éramos irmãos de estrada, irmãos de barro. A emoção na voz de Osvaldo era clara. E naquele momento, o silêncio entre eles era mais forte que qualquer discurso. Era o tipo de história cativante que só quem vive no campo conhece e nunca esquece. Chegaram à primeira casa, uma choupana simples, com varanda de madeira torta e roupa secando ao sol. Um homem de idade avançada estava sentado num alpendre, com um boné desbotado cobrindo metade do rosto. Osvaldo parou, desceu e chamou. «Seu Genaro, tá lembrado de mim?» O velho arregalou os olhos, levantou devagar. «Vim te entregar a tua caminhonete. 0, quitada. Tá no teu nome». O homem levou as mãos ao rosto sem conseguir falar. Uma mulher saiu da casa enxugando as mãos no avental. Quando viu a caminhonete, arregalou os olhos. «Isso é brincadeira, Osvaldo?» «Não é dívida, é gratidão». E foi aí que Leandro entendeu. Um por um, cada carro tinha destino. Cada veículo era uma homenagem silenciosa. Não havia câmeras, não havia plateia. Só emoção crua, real, do tipo que faz o coração bater mais devagar só para tentar absorver tudo. E assim foi a manhã inteira. Rodaram quilômetros por estradas de chão, parando em casas humildes, apertando mãos, ouvindo histórias que o tempo quase apagou. Cada entrega era diferente, mas todas tinham o mesmo desfecho. Lágrimas, abraços, olhos marejados. Era como se cada chave entregue fosse também uma cura,
para um passado esquecido, para uma promessa feita em silêncio, para uma amizade verdadeira. Leandro já não era o mesmo. A cada entrega, sentia como se estivesse recebendo também um pedaço de algo valioso. Não era sobre caminhonetes, era sobre lealdade, sobre gente que não larga a mão da outra quando a estrada vira poeira. E ainda havia mais por vir. Osvaldo fez questão de guardar a última chave para si. A cada curva da estrada, uma nova entrega. Osvaldo conhecia o caminho como quem conhece as próprias linhas da palma da mão. Não usava GPS, nem perguntava por onde seguir. A memória guiava, e com ela vinham as histórias. Chegavam, estacionavam, e ele fazia o mesmo gesto. Desligava o motor, descia com calma e chamava o nome do próximo. Seu Dito, sou eu. Trouxe algo que é seu por direito. E lá vinha o velho Ditinho, o chapéu de palha torto, bengala improvisada, olhos miúdos marejando só de ouvir aquela voz. Quando via a caminhonete, travava no lugar, sem acreditar. Mas isso aí é meu? Tá no teu nome? Quitada. Chave tá aqui. Osvaldo entregava como quem devolve algo que nunca devia ter sido tirado. Leandro, a cada nova cena, sentia como seu peito apertasse um pouco mais. Era emoção demais. Teve a casa do Zé Carlos, que perdeu o irmão num acidente e nunca mais dirigiu. Você ainda vai andar, parceiro, disse Osvaldo e colocou a chave na palma da mão dele. Teve o Chico, que vendia hortaliça na beira da estrada. Quando viu a caminhonete preta, caiu de joelhos. Isso não existe, homem. Isso é milagre. Era uma história emocionante atrás da outra. Reais, puras, humanas. Como só a vida sabe escrever. As casas eram simples, mas cheias de alma. Uma com varanda enfeitada com latinhas penduradas, outra com galinha solta no quintal, uma com fogão a lenha e cheiro de café passado na hora. E em todas a mesma cena se repetia. Olhos espantados, mãos trêmulas, vozes embargadas. Leandro queria guardar cada instante, cada expressão, cada abraço. Aquilo era mais do que incrível. Era histórico. Teve um momento... Osvaldo se sentou numa pedra, suado, cansado, mas com um sorriso leve. Tô pagando com amor, moço, disse. Sem juros, só memória. Leandro o olhava em silêncio. Não sabia como reagir. Só sentia. E não precisava mais entender o motivo daquelas caminhonetes. Estava tudo ali, na poeira grudada no para-choque, no brilho dos olhos de cada homem que recebia uma chave. Quando chegaram à penúltima casa, um senhor já os esperava no portão. Sabia que algo estava para acontecer. Eu sonhei com você essa noite, Osvaldo, disse. E no sonho, você chegava com um presente grande, mas silencioso. Leandro se arrepiou inteiro. Era como se o universo inteiro estivesse conspirando para que aquele sábado acontecesse. Nada daquilo era por acaso. E o mais forte de tudo era a ausência de plateia. Ninguém filmava. Não havia redes sociais nem holofotes, só poeira, suor e gratidão. Em um mundo onde todo gesto precisa ser exibido, ali estava um homem fazendo história no mais absoluto silêncio. Um por um, coração por coração. Como quem entende que gratidão, de verdade, não precisa fazer barulho, só precisa tocar. E enquanto guardavam o último contrato assinado no porta-luvas, Osvaldo olhou para o céu e disse baixinho: obrigado por não me deixarem sozinho quando eu só tinha barro e coragem. Leandro engoliu seco. Sabia que a última caminhonete ainda não tinha destino revelado. E de alguma forma, sentia que aquela entrega final seria diferente de todas as outras. O sol já descia devagar, pintando o céu de tons alaranjados quando restava apenas uma caminhonete. A última, a que fechava o ciclo. Leandro olhou em volta curioso. E essa, seu Osvaldo? Vai para quem? O fazendeiro caminhou em silêncio até ela, passou a mão na lataria, como quem acaricia um velho amigo. Essa é para mim, respondeu. Mas a forma como disse isso tinha um peso diferente, tinha memória. Leandro sorriu, achando que era vaidade, mas Osvaldo logo completou. Não é para ostentar, é para lembrar. Sentou-se no capô e falou olhando para o horizonte.
Cada vez que eu pegar estrada com ela, vou me lembrar de quem empurrou comigo a velha picape quando ninguém mais acreditava. Era uma frase simples, mas carregada de emoção. Uma daquelas que gruda no peito e não sai mais. Não quero luxo, quero memória. Quero levar comigo o nome de cada um que caminhou ao meu lado quando só existia barro. Os olhos de Leandro estavam marejados. Não era mais uma história incrível, era algo transformador. Osvaldo não estava apenas dando presentes, estava reconstruindo vínculos, honrando laços. E ao fazer isso, deixava um rastro de humanidade onde antes só havia vendas e comissão. Eles ficaram ali, em silêncio, observando 7 veículos enfileirados, fortes, iguais, prontos. Era como se cada um carregasse um pedaço do passado, um voto de confiança, uma dívida quitada com amor. A vida é mais justa do que parece, disse Osvaldo. Só precisa de tempo. E naquele instante, Leandro entendeu que aquela picape não era apenas dele. Era um símbolo, uma lembrança viva de quem ele foi, de quem eles foram. O céu escurecia lentamente e o campo ficava em silêncio, exceto pelo som distante de algum galo teimoso. Leandro encostou na picape e falou: "Sabe, seu Osvaldo, acho que eu nunca mais vou olhar para uma chave da mesma forma." O fazendeiro sorriu, com aquele sorriso curto que ele sempre dava antes de dizer algo importante. "Nem deveria, moço. Tem chave que abre porta e tem chave que fecha ferida." O ar estava mais leve, mas o clima mais denso. Era como se todos os sentimentos do dia tivessem se acumulado naquela última entrega. A picape de Osvaldo não era apenas um carro, era um altar, um lembrete sobre a importância de manter-se fiel, de nunca esquecer quem esteve com você no pior. Era, acima de tudo, um compromisso com a memória, um altar móvel de gratidão. Eles entraram no carro para voltar, mas nenhum dos dois disse nada no caminho. E quando chegaram ao portão de madeira, Osvaldo apenas parou, respirou fundo e disse: "Amanhã tudo volta ao normal. Vendedor vendendo, cliente comprando, mas alguns nunca mais vão ser os mesmos." E Leandro entendeu que ele estava certo. Algumas histórias mexem com a gente de um jeito que nem o tempo consegue apagar. E enquanto o motor rugia e a poeira subia atrás deles, a imagem das 7 caminhonetes ficou lá, paradas no campo, testemunhas silenciosas de uma história emocionante. E embora a última chave tivesse sido entregue, a sensação era de que algo ainda precisava acontecer, algo que fecharia o ciclo. Na hora certa, na manhã de segunda-feira, tudo parecia igual na Estrela Motors. O chão continuava brilhando, os carros estavam alinhados no pátio, e o café seguia morno nos copos plásticos. Mas o clima, esse tinha mudado. Não se ouvia mais as piadinhas de sempre, os passos estavam mais contidos, os sorrisos mais cuidadosos. Era como se a loja inteira tivesse acordado de um sonho estranho e caído na realidade. Um vídeo havia começado a circular ainda no final de semana. Domingo à noite. Leandro, com seu celular velho e as mãos trêmulas de emoção, havia registrado alguns momentos das entregas, sem filtro, sem edição, sem trilha sonora. Apenas imagens reais. Os abraços, as lágrimas, a poeira subindo. Nenhuma palavra sensacionalista, só a verdade. E como sempre acontece com verdades poderosas, aquilo explodiu na internet local. Grupos de WhatsApp, stories, páginas de bairro. Gente comentando: "Esse homem é um anjo", ou "Isso sim é gratidão de verdade." Alguns reconheceram os rostos dos que receberam os veículos. Outros compartilharam com frases como "Aprende, Brasil" e "Isso vale mais que qualquer política." Em poucas horas, Osvaldo, aquele homem de botas sujas e camisa surrada, virou um símbolo, um herói sem capa, um mestre do silêncio. Na loja, ninguém falava nada, mas todos tinham assistido. Inclusive Bruno, que agora evitava cruzar com Leandro pelos corredores. E foi aí que o gerente entrou na sala de vendas com o ar de quem trazia um anúncio importante. "Pessoal,
A diretoria viu o vídeo e decidiu prestar uma homenagem ao seu Osvaldo. Silêncio. Alguém engoliu seco. Vai ser hoje à tarde, aqui mesmo. Hoje? Perguntou Bruno, quase sem cor no rosto. O gerente assentiu. Sim, às 15. E adivinhe quem vai recebê-lo? Nenhuma resposta. Mas todos sabiam. Todos olharam instintivamente para Leandro. E antes mesmo do gerente confirmar, o próprio Leandro se levantou e disse: Eu recebo. A voz firme, sem arrogância. É o mínimo que posso fazer. E ali, mais uma vez, a humildade falava mais alto que qualquer currículo. Durante as horas que se seguiram, ninguém mais comentou nada. Era como se todo mundo estivesse esperando algo acontecer. O showroom parecia o mesmo, mas por dentro todos estavam diferentes. Como se a presença de Osvaldo tivesse deixado uma poeira invisível no ar. Daquelas que, mesmo quando você tenta ignorar, continua ali, grudada no peito e nos olhos. E Leandro, sentado à mesa de atendimento, só pensava numa coisa. Como algo tão simples podia ser tão transformador? Um homem calado, um gesto silencioso, 7 caminhonetes. Nada de discursos, nada de pose. Apenas uma história emocionante vivida com o coração. E naquela tarde, quando o relógio marcasse 15, todos iriam testemunhar isso, mais uma vez. Porque às vezes, o maior ensinamento não vem no grito, nem no palco. Vem no silêncio, na firmeza de quem não precisa provar nada para ninguém. E o showroom inteiro estava prestes a sentir isso de novo, de um jeito que nenhuma reunião de vendas jamais conseguiria ensinar. Às 15 horas em ponto, a porta de vidro se abriu com aquele mesmo som suave da primeira vez. Mas dessa vez, ninguém continuou digitando. Ninguém fingiu estar ocupado. Todos pararam. Os olhos se voltaram para a figura que entrava com passos calmos, chapéu bem encaixado, camisa simples e olhar tranquilo. Era Osvaldo. E mesmo sem dizer nada, sua presença preenchia a loja inteira. Era como se a verdade estivesse entrando pela porta. Ele caminhou devagar com a mesma serenidade que mostrou em todas as visitas. Não tinha pressa, não tinha expectativa. O silêncio era absoluto. Os vendedores abaixavam os olhos, alguns desviavam. Bruno, parado ao fundo, parecia menor. O gerente se preparava para o discurso, segurando um papel tremendo nas mãos. Mas Osvaldo, com o gesto curto, levantou a mão. Não precisa disso tudo, moço. Virou-se para o centro da sala e apontou. Só vim agradecer esse rapaz aqui. E todos olharam para Leandro. Foi o único que me olhou nos olhos sem me medir pelo sapato. Era uma frase simples, mas carregada de verdade. Leandro se levantou, engolindo o choro. Os colegas começaram a aplaudir, alguns tímidos, outros visivelmente constrangidos. Era como se aquela loja inteira estivesse lavando a alma naquele instante. Osvaldo olhou em volta, fez uma pausa longa. Depois disse: Eu sei que muita gente aqui riu, zombou, mas não estou aqui para dar sermão, não. Só quero que lembrem de uma coisa. Fez outra pausa. E então completou: Nem todo homem de chapéu velho é burro. E nem todo carro novo anda mais longe do que quem tem ingratidão no peito. Aquelas palavras atravessaram o ambiente como uma lâmina silenciosa. Fizeram mais efeito que qualquer bronca. Bruno, pálido, tentou se aproximar mais. Já era tarde. Osvaldo virou-se para sair. Não carregava mágoa, carregava algo mais pesado. A experiência de quem já viu o mundo por dentro e por fora. Antes de cruzar a porta, ainda olhou para Leandro mais uma vez. Se um dia quiser sair dessa cidade e andar por estrada de chão, me procura. Gente que trata os outros bem sempre tem carona garantida comigo. Leandro assentiu, mudo, com o coração disparado. Aquilo não era só um convite. Era uma bênção, um selo, um reconhecimento que não se compra com comissão nem com currículo bonito. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali para testemunhar aquela troca. Uma história emocionante sendo encerrada, ou talvez apenas ganhando um novo começo. Os aplausos tímidos daquele salão de vendas eram a resposta mais sincera que o showroom
jamais teria ouvido. Acompanharam Osvaldo até a saída, e quando ele desapareceu pela porta de vidro, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era outro. Um silêncio carregado de respeito, de lição aprendida, de vergonha e de admiração. Um silêncio que ficou na loja, nos corredores, nas mesas. Um silêncio que grita mais alto que qualquer propaganda. E Leandro, de pé no centro do showroom, ainda sentia o eco daquelas palavras. Nem todo carro novo anda mais longe. Aquilo ficou martelando na mente. Não era só uma frase. Era um alerta, uma mensagem, um código de honra. E por dentro, ele sabia. A verdadeira estrada que ele começava a percorrer era outra. E não tinha GPS. Os dias passaram, mas aquela tarde nunca mais saiu da memória de ninguém na Estrela Motors. Osvaldo voltou para sua vida de sempre, mas deixou atrás de si uma história emocionante que não cabia mais dentro da loja. Um vídeo simples, feito por Leandro, com as imagens das entregas, continuava rodando pelas redes. Nada de edição profissional, nada de filtros, só verdade. E era exatamente isso que fazia as pessoas chorarem ao assistir. As imagens das caminhonetes sendo entregues como forma de gratidão explodiram. Não porque eram caras, mas porque cada uma carregava algo que o dinheiro não compra: memória. Compartilhamentos aumentavam a cada hora. Frases como "Esse homem fez o Brasil lembrar o que é honra" apareciam nos comentários. E mesmo quem nunca pisou num assentamento sentia o impacto daquela história. Porque a verdade alcança qualquer coração. Leandro, agora visto como um exemplo dentro da equipe, foi promovido semanas depois. Mas ele sabia que o maior prêmio não estava no cargo. Estava na estrada, no sábado, no gesto. Estava na transformação silenciosa que viveu. "Você vendeu o quê?" perguntavam. "Não vendi", ele respondia. "Eu assisti." Porque, no fundo, ele não se sentia vendedor naquela história. Sentia-se testemunha de algo maior do que ele podia explicar. Um dia, sem avisar, ele voltou à fazenda. Precisava rever Osvaldo, precisava agradecer. Quando chegou, foi recebido como velho conhecido. "Veio tomar café ou comer poeira, moço?" brincou o fazendeiro com aquele mesmo sorriso calmo. Sentaram-se sobre uma árvore grande, com sombra fresca e cheiro de mato. As 7 caminhonetes estavam todas ali, alinhadas, como sentinelas silenciosas guardando o passado de um homem. "Seu Osvaldo, sua história mudou a minha vida", disse Leandro. O fazendeiro coçou o queixo e respondeu: "Minha história? Que é isso, rapaz? Só cumpri o que prometi. A estrada não acaba quando a gente chega. Ela continua nas pessoas que andaram com a gente." Aquelas palavras caíram como revelação. E ficaram ali, entre o vento, o silêncio e a poeira ainda grudada no para-brisa. Leandro olhou de novo para as caminhonetes. Todo mundo lembra de quem compra. Mas o senhor fez o mundo lembrar de quem ajudou a construir. Osvaldo abaixou os olhos e respondeu: "O mundo esquece fácil, meu filho. Mas quando a gente constrói com o coração, nem o tempo apaga." E ali, naquela fala mansa, estava o resumo de tudo. Da história cativante, da surpresa que virou lição, do silêncio que ensinou mais que 1000 palavras. A caminhonete dele não era a mais nova da região, mas era a que mais rodava por dentro das pessoas, porque ela não carregava só carga, carregava promessas cumpridas. Leandro voltou para casa diferente, mais atento, mais grato, mais maduro. E desde aquele dia, toda vez que via um carro preto passar na rua, sentia o coração bater mais forte, como se a estrada de Osvaldo ainda cruzasse com a dele. E você? Quem são as pessoas que andaram com você quando a estrada ainda era só poeira? Quem empurrou seu carro quando tudo parecia parado? Essa história incrível não é só sobre caminhonetes. É sobre reconhecer quem esteve lá, mesmo quando ninguém mais ficou. É sobre gratidão. E sobre não esquecer. Nunca. Essa história te fez pensar, não fez? Porque às vezes as maiores lições da vida não vêm de quem fala alto, mas de quem age em silêncio. Seu Osvaldo não comprou caminhonetes. Ele comprou dignidade de volta, pagou promessas com gratidão e nos lembrou de algo que o mundo parece ter esquecido: que caráter não se mede pela roupa e lealdade não se compra em vitrine. Agora me diz,
Quem foram as pessoas que estiveram com você quando tudo era barro e poeira? Você já agradeceu? Já retribuiu? Ou será que está esperando o mundo notar para começar a valorizar? Comenta aqui embaixo o que essa história despertou em você. Eu quero saber. Se você acredita que o mundo precisa de mais histórias como essa, de verdade, emoção e humanidade, curte esse vídeo, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias que tocam o coração e que a gente nunca esquece.